R$ 1.495,60. O quê? Você sabe quanto é um salário mínimo aqui no Brasil? É R$ 1.600. Você acha que vale a pena carregar brita pra jogar Dragon Ball Xenoverse 2 com todas as DLCs? Legalmente falando, é claro. Mas não só isso, como também outro grande jogo da Bandai que tem a bagatela de R$ 1.836,70 em DLCs. E o jogo em questão é o Shinobi Striker, o jogo mais sem graça de Naruto dos últimos lançamentos da última década. O assunto em específico desse vídeo veio porque recentemente eu vi um post na aba comunidade que vocês postaram perguntando qual é a sua opinião sobre DLCs em jogos de anime. E amigos, tem muito o que falar. Além do Xenoverse 2 e do Shinobi Striker, o Pirate Warriors também não fica de fora, já que, por mais que não seja um preço astronômico como esses, é realmente bizarro, já que pagar R$ 941,70 em conteúdos expansivos, as DLCs, é puramente sacanagem. Outro exemplo também é o Bleach Rebirth of Souls, que não faz nenhum ano direito desde o lançamento e já temos R$ 376 só em DLCs. Todos esses preços que eu comentei são só das DLCs, então tipo, eu não cheguei nem a citar o valor dos jogos. Caso você realmente queira comprar legalmente tudo isso, eu sinceramente não sei se você prefere passar fome ou se aparecer pra todo mundo porque você tem uma conta lotada na Steam. Ai meu Deus do céu. Eu particularmente acho que todo e qualquer jogo deva ter uma DLC se elas fossem gratuitas e, para obviamente valer o lucro da empresa, né, tivesse um meio específico para desbloqueio ou algo do tipo. A gente tem um grande exemplo que é o GTA V, um jogo que rende milhões para Rockstar todo ano e que atende bem o público que joga o online do jogo, já que as DLCs são sim gratuitas e para liberar os adicionais que modificam realmente o jogo, você tem que pagar com a moeda do game em si. Isso sim faz sentido e é o que deveria ser até nos jogos atuais, principalmente no nicho dos jogos de anime, que, querendo ou não, o maior público é o infanto-juvenil. E além de os outros 1 milhão de exemplos que eu posso citar, como Fortnite, o próprio Red Dead Online, que também é da Rockstar, Fallout 76 e mais um monte de outros jogos que têm funções iguais ou até semelhantes do GTA V, como por exemplo Fortnite, que tem as temporadas que automaticamente inclui para qualquer pessoa que já tem o jogo. Ou seja, você pode conseguir seus V-Bucks de forma gratuita no jogo, claramente daí não é fácil, né, mas enfim. E depois você só pode comprar sua skin ou qualquer outra coisa dentro do jogo com a moeda específica do jogo, totalmente, entre aspas, de graça. Mas uma pergunta que realmente seja ideal se fazer é: vale mesmo a pena ter DLCs em jogos? E a resposta para essa pergunta é: depende. Se for uma coisa que agrega alguns elementos dentro do jogo e na narrativa dele, aí sim vale a pena a existência. Isso se o preço for justo e válido com os recursos adicionais que vão implementar na DLC. O problema é que de uns tempos pra cá eu sinto que as DLCs são na verdade o que deveria ser o jogo completo e não uma adição pós-lançamento. Mas na verdade isso já acontece há muito tempo. Existem casos à parte como The Sims 4, já que o jogo foi lançado lá em 2014 e de tempos em tempos recebem novas DLCs. Mas o problema é que cada DLC custa um rim, 90% delas são desnecessárias para gameplay e se você parar para analisar bem, R$ 4.000. São R$ 4.000 em DLCs, cara. Isso é literalmente absurdo. Antes do jogo ficar gratuito lá em 2022, ele custava em média entre R$ 129 e R$ 159, tá ligado? Então, pensar que muita gente pagou isso, mais o preço das DLCs, que não são baratas, é simplesmente bizarro. Claro que ao longo dos anos os jogos foram muito afetados com a desvalorização do real e aquele lance também de que era muito difícil alguém pegar o preço cheio do The Sims, já que direto e reto a Steam colocava promoções lá para o The Sims, então meio que você nunca pagaria o preço total dele, mas ainda assim não muda o fato de que o preço é absurdo tanto pro jogo quanto para as DLCs. E isso vale para toda a loja da EA, mas dessa empresa aqui eu não preciso nem comentar muito, né? Grande parte das vezes as DLCs nos jogos são só complementos mais pay to win do que necessariamente um complemento na história e jogabilidade dos jogos. A minha maior decepção, já que foi o meu maior ponto de gastos nesses adicionais, é no Dragon Ball FighterZ. O jogo já é muito caro, mas pelo menos
sempre tem alguma promoção que reduz o preço absurdo que o jogo é, e cada DLC de personagem custa fucking 20 reais. A somatória de tudo que você iria gastar para montar uma equipe decente seria praticamente loucura, já que o jogo não te permite testar os personagens antes de comprar. Então, por exemplo, eu compraria, sei lá, o Mestre Kami para tentar testar ele, e se eu não gostasse, dificilmente eu poderia pedir reembolso, já que para você testar realmente como funciona o boneco, demoraria bastante, e até lá, tchau tchau dinheirinho. Então por causa disso sempre vai ter esse impasse de ter ou não as DLCs, porque é exatamente como Fortnite, mesmo você não tendo as DLCs, você ainda pode lutar contra um player que tem elas. Aí tem a grande batalha dos personagens do jogo base contra a porcaria do Broly que quebra qualquer expectativa de vitória, Eu particularmente acho que todas as DLCs deveriam ser exatamente como é na franquia de Five Nights at Freddy's, pelo menos em jogos que focam mais de 80% no modo história. No Help Wanted a DLC é sim paga, mais ou menos ela entrega muito conteúdo e realmente é muito bem feita, além de ser bem barata. A DLC em questão que eu quis colocar de exemplo é do Security Breach, que entrega uma história totalmente nova, entre aspas, e algumas mecânicas novas também. Tudo isso para complementar ainda mais na história e o universo que o jogo apresenta, o novo universo. E o melhor disso tudo é que ela é grátis, tá ligado? E tipo, é bizarro que qualquer coisa vira motivo pra ser DLC, tipo Resident Evil 4 Remake tem 600 reais em DLC. E tudo é skin. Então a parada mesmo é que se tudo fosse realmente mais acessível, com certeza não teria o alarde que tem hoje em dia. E você pode até comentar, mas Raider, os preços são só caros aqui no Brasil por causa da desvalorização do real. Sim, você tá certo, mas tá errado em achar que é só aqui no Brasil. Para seguir essa pauta eu posso dar de exemplo Star Wars Battlefront 2, que basicamente lá na gringa, no subreddit, né, do Star Wars e tal, eles calcularam que em média você precisaria de 4.000 horas para desbloquear todo o conteúdo, tipo 100% do jogo, sem gastar nada. E para comparar isso, em média, lá nos Estados Unidos, são 3.000 horas pra você se formar numa faculdade. Assim, mas você pode pular tudo só pagando $100 em loot box e acabou, tá ótimo. Faculdade, foda-se. E tipo, é maluquice porque loot boxes são uma coisa teoricamente padrão que tem em todo jogo. Querendo ou não, tem Fortnite, tem League of Legends, se eu não me engano, tem Genshin Squadra, que é o maior criminoso em loot boxes, e tem diversos outros jogos que são indiscutivelmente distintos de se falar porque tem em todo jogo, mas a parada é muito anormal, porque o quanto você gasta em loot boxes talvez seja a mesma coisa que você gasta em DLCs, e teoricamente é a mesma coisa, porque se você fechar o jogo, a vida real tá aí, meu amigo. Você tá fudido, cara. Então se pegarmos toda essa questão das loot boxes serem DLCs descartadas ou pelo menos disfarçadas, digamos assim, nós podemos pegar como mais um exemplo da EA o FIFA, que gera mais de 800 milhões de dólares todo ano com lançamentos de loot boxes para os seus jogos. FIFA 24, 25, 26 e por aí vai. E cara, a gente já sabe onde é que isso daí tudo vai acabar, né? Então tudo que eu tô querendo dizer aqui nesse vídeo é pra você sempre repensar antes de comprar uma DLC, porque às vezes não vale o seu dinheiro suado, porque é muito difícil conseguir dinheiro, mas também é muito fácil de se gastar ele. Mas ó, gastar com Robux tá valendo, hein? Enfim pessoal, esse daqui foi o vídeo, espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal que vai ajudar bastante, tá? Eu tô me esforçando bem demais pra trazer uns vídeos interessantes aqui pra vocês. Então é basicamente isso. Deixem nos comentários o que você acha sobre esse assunto. Se eu falei alguma merda sobre DLC, que não, DLC são sim uma coisa que tem que existir porque eu não sei, tá ligado? Comenta aí embaixo, com certeza vai ajudar bastante no engajamento do vídeo também. Mas basicamente é isso. Caso você ainda não esteja no servidor do Discord, o link vai estar aqui na descrição. E também passa lá no canal secundário que eu tô postando bastante gameplays por lá e tá bem divertidinho. Enfim, de qualquer maneira, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.